Vamos lá? Boa noite. CEAP, A vinheta. Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite. Bem-vindos a mais uma live do Livro dos Espíritos. Hoje nós falaremos dos Espíritos, capítulo 1. Daremos continuidade, pergunta 83. Mas antes vamos ler o Livro dos Espíritos. Item 17, capítulo 8, Bem-aventurados os que têm coração puro. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Afirmativa enérgica que seria absurdo tomar-se ao pé da letra e que precisa apenas de que é preciso destruir em nós mesmos todas as causas de escândalo, ou seja, do mal, arrancar do coração todos os sentimentos impuros e todas as tendências para o vício. Quer dizer ainda que é preferível para um homem perder a mão a tê-la como instrumento de uma ação má, ficar sem visão, a seus olhos servirem para que se tenha maus pensamentos. Jesus não disse nada de absurdo para quem compreender o sentido alegórico e profundo de suas palavras. No entanto, muitas coisas só podem ser entendidas com os meios de conhecimento que o Espiritismo proporciona. Bem. Senhor Jesus, caros amigos espirituais, falange de Altivo Panfiro, nosso mentor do estudo, Eurípides Barçanufo, o mentor da sala, professor José Jorge. Pedimos teu auxílio, tua proteção para o dia de hoje. Por favor, nos inspire no estudo. Ajude o mar, nos ajude para que o estudo flua de maneira agradável, de maneira útil, de maneira boa. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, nessa casa de amor, procurando entender um pouquinho mais dessa doutrina maravilhosa que é o Espiritismo. Obrigado, graças a Deus. Graças a Deus. Muito bem. Então, depois da prece que o Giovanni fez para a gente sempre lembrar, caiu uma rosa ali, sempre lembrar que esses trabalhos, isso é uma lembrança assim, importante, que a gente sempre coloque esse reflexo de que a gente vai estar trabalhando sempre em nome do amor, em nome do amor de Jesus, para que a gente vá treinando isso, né? Esse sentimento do amor. A gente tem como diz lá o Fenelon, né? no Evangelho, a gente tem a centelha divina do amor, todos os seres, do primeiro ao último. E cada um tem essa centelha do amor mais desenvolvida ou não. Mas é certeza que se nós estamos vivendo num planeta de provas e expiações, a gente ainda não tem o domínio desse amor mais amplo. Então é importante a gente estar sempre nos envolvendo. Antes de começar aqui, o Giovanni também estava aqui, o presidente da casa, que né, na vida profissional teve uma atuação assim, bem foi militar, né? Teve uma atuação bem ativa na parte. Estava trocando as rosas aqui estão ali atrás, quem tiver na internet pode ver ali as rosas amarelinhas, novas, que ele trouxe. E aí nós estávamos falando que a centelha está ali do amor, né? Mesmo que a nossa tarefa, a nossa profissão seja difícil, às vezes se fala muito, né, das profissões estamos no mundo de provas e expiações, tem alguém descumprindo a lei de Deus em algum grau, em vários aspectos, e vai ter alguém com a tarefa de estar indo reduzir essa questão. E aí não estou entrando no mérito de polícia e ladrão, nada disso não. Estou dizendo que tem as tarefas individuais de cada um, e mesmo as mais embrutecidas, a gente tem que estar desenvolvendo a questão do amor. Porque somos todos espíritos imortais. E, como foi dito, estamos na última, paramos na questão 82,
da parte segunda, a parte primeira do Livro dos Espíritos, a gente está falando ali de Deus, né? Aí agora a parte segunda, nós vamos começar a falar, da parte primeira chama as causas primárias, é que fala muito sobre Deus, né? E a parte segunda, a segunda parte, o mundo espírita ou o mundo dos espíritos, Deus, espírito e matéria. Depois a gente vai começar a falar de outras coisas ali. Aí, dos espíritos, foi estudada a origem e a natureza dos espíritos e paramos na questão 83 a 82, só para a gente fazer a ligação do último item. Está dormindo, Lana? Não, né? Não dorme não, Lana é ótima aluna. É correto dizer que os espíritos são imateriais. Eu vou ler a 82, só para relembrar, Giovanni, eu passo para você, para a gente ir para a 83. É correto dizer que os espíritos são imateriais? Aí Kardec perguntou, né? Os espíritos dizem, como se pode definir uma coisa quando faltam termos de comparação e com uma linguagem ineficiente? Um cego de nascença pode definir a luz? Olha os espíritos colocando, né? O cego de nascença pode definir a luz? Então, para nós, não tem palavras. E eles continuam. Imaterial não é bem a palavra, incorpóreo seria mais exato. Pois deve compreender bem que o espírito, sendo uma criação, deve ser alguma coisa. É matéria quintessenciada, porém sem analogia para vós. Sem analogia para vós em relação à matéria que a gente conhece, né? Matéria que... E tão etérea que não se pode ser percebida pelos vossos sentidos. Isso aqui é legal também, né? Até para a gente passar a palavra para o Giovanni. Então, o espírito não pode ser percebido pelo nosso sentido. A gente só percebe os espíritos por causa do perispírito. Quem falou? Mônica, ganhou uma estrelinha, Mônica, viu? Perispírito. Os nossos sentidos, então, aqui, percebem o perispírito. A gente até brinca assim quando está fazendo uma aula mais com jovens, o que for. Ah, mas eu vi o espírito. Acho que tu não viu, não. Tu viu um perispírito. Claro que ali está animando, né? O perispírito é um envoltório semimaterial que um espírito está se mostrando, né? Mas aqui os espíritos é tão etérea que não pode ser percebida pelos vossos sentidos, mas não é imaterial. Vamos lá para 83 então, Giovanni. Você pode ler para a gente, por favor? Questão 83. Os espíritos têm um fim? Compreende-se que o princípio de onde emanam seja eterno. Mas o que perguntamos é se suas individualidades têm um termo, e se num dado momento, mais ou menos longo, o elemento do qual são formados não se dissemina e não retorna à massa como acontece com os corpos materiais. É difícil compreender que uma coisa que teve começo não possa ter fim. Resposta. Há muitas coisas que não compreendeis, porque vossa inteligência é limitada, e isto não é motivo para rejeitá-las. O filho não compreende tudo que seu pai compreende, nem o ignorante tudo que o sábio compreende. Dizemos que a existência dos espíritos não tem fim. É tudo que podemos dizer agora. Muito bem. E aí, Giovanni? Os espíritos não têm fim. A gente, então, como espírito, nunca vai morrer, nunca vai descansar. Essa história de que morreu, descansou, não está nada mais longe da realidade, né? Conforme a doutrina espírita nos diz. O espírito tem um fim. O princípio de onde emana seja eterno, Deus. Já é difícil para nós, se fosse fácil nós compreendermos as ideias de Deus, a gente não teria como criador de tudo que existe, eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, com alguma das características dele. Se a gente tivesse consciência plena disso, a gente faria muito menos bobagem, principalmente questão de ingratidão, ficar achando que aconteceu a coisa, mas aconteceu comigo, não aconteceu com o outro. Isso aconteceu porque Deus quis. Então não é à toa que tem a ideia do Deus único, lá que Moisés trouxe lá atrás, que Jesus ressalta, né, como Deus, como Pai. Então é difícil compreender esse princípio eterno, mas a gente está estudando aqui com bastante cuidado, porque nós vamos compreender isso. Se não for nessa encarnação, é nas outras próximas, mas vai ser nessa sim.
A oportunidade está sendo claramente definida para nós. Muitas questões nós passamos aí nos últimos anos que dão claramente a ideia de que Deus está no comando, né? E parece que vai, chega um determinado momento, parece que o tal do juízo final, né? Que lá atrás, quando a gente estudava mais jovem, parecia assim, olha, o juízo final, acabou. O juiz vai apitar, acabou o jogo. Quem ganhou vai para cá, quem perdeu vai para lá. Não é isso. Chega um momento em que o teu livre-arbítrio, ele chega falando, agora nós vamos, o Giovanni, médico aqui, ele vai saber bem isso, né? Você vai deixando o paciente, chega uma hora, agora tem que te dar uma medicação aqui mais forte, porque você não está, né? Está precisando se ajustar aqui, tem um limite, né? Então aqui o espírito tem um fim. A gente sempre quer que tenha um fim. Quer ver? Vamos ver se eu estou falando uma bobagem. Uma pessoa que a gente, vamos pensar assim, né? Faz muito mal para o outro. Nossa, terrível. Podemos pegar na história aí do passado. Às vezes pessoas com quem a gente convive, na nossa família, falam que pessoa terrível, porque a gente nasce na mesma família. Olha, é muito, muito improvável a gente reencarnar numa família que não tenha ninguém que todo mundo a gente se dá super bem. Tem sempre aí uma dificuldade, questão das provas mesmo. Não seria o caso do que eu estou levantando aqui, mas tem algumas pessoas que sempre se deseja a morte dela, né? O fulano é tão mal, tinha que morrer esse maldito. Quando a gente está falando isso, a gente espírita já sabe que se desencarnar é pior, porque ele, com aquela maldade toda, só vai ficar do outro lado mais ativo perante nós, né? O que a gente pensa na verdade é assim, pô, esse espírito é tão ruim, tão ruim, tão ruim, que ele tinha que acontecer lá igual o Voldemort, perder as 7 vidas dele lá, os 7 pedacinhos Horcrux, né? Estou dando uma analogia com a série lá do Harry Potter, que ele sumisse. No fim, a gente queria era isso. Aquelas pessoas terríveis que a gente convive, que elas sumissem. Infelizmente, não vai acontecer isso. Todos caminharão para Deus. E isso talvez seja a coisa mais terrível. Quanto mais eu desejar a morte desse, né, o final desse, mais eu estou me candidatando a participar do resgate dele próprio, pelo vínculo que estou criando. E aí, Luana, pensou nisso? Que o espírito não vai morrer, nem o mais mal de todos, né? A gente fica aí. Por isso que eu, quando procuro agora, depois que andei lendo esse capítulo aqui, a gente já estudou recentemente ele, e uma das coisas que a gente fica, caramba, não tem fim. Há muitas coisas, a resposta dos espíritos, há muitas coisas que não compreendeis, porque vossa inteligência é limitada. Isso não é motivo para rejeitá-las. O filho não compreende tudo que não compreende tudo que o seu pai compreende, nem o ignorante tudo que o sábio compreende. Dizemos que a existência dos espíritos não tem fim, é tudo que podemos dizer agora. Então, não existe isso, viu, Rafaela? Não adianta estar pensando naquela, não vai. E nem nós. E aí vale o recado da outra mão para as nossas tendências suicidas. Não que aqui qualquer um de nós tenha uma tendência suicida violenta, mas está no mundo de provas e expiações, vamos olhar assim, quem é mais jovem há mais tempo vai ter mais uma estrada para lembrar. Mas nunca, nenhum dia você falou assim, eu não vou mais me dedicar nisso não, vou largar isso de mão, deixa isso para lá, eu vou desistir de tudo, não pensando no assassinato próprio do organismo, né? Mas indo naquela, não vou mais comer não, agora eu aquilo, não vou mais cuidar de mim, então nem nós, isso tem que ficar muito claro, até para aquelas pessoas que a gente já desencarnaram nessa condição, ou espíritos que estejam próximos, né? Os desencarnados também, que sempre nos ouvem, né? Não termina. Alguma coisa para falar, Giovanni? Não, né?
Então, quem falou perispírito aí ganhou uma estrelinha, e a Raquel também ganhou uma estrelinha também, porque está prestando atenção. Então, vamos lá. Continua lá, por favor. Agora vamos falar dos mundos, hein? Mundo normal, primitivo. Mundo normal primitivo, questão 84. Pergunta. Os espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que vemos? Resposta. Sim. O mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. Caramba, o mundo. Então vamos ler mais uma. Vamos ler essas três aqui em sequência, Giovanni. Questão 85. Qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corporal, é o principal na ordem das coisas? Resposta. O mundo espírita. Ele é preexistente e sobrevive a tudo. Questão 86. O mundo corporal poderia deixar de existir ou não ter jamais existido sem alterar a essência do mundo espírita? Sim, eles são independentes e, todavia, a correlação entre eles é incessante, pois reagem incessantemente uns sobre os outros. Vamos deixar 87 para daqui a pouco. Olha só o que os espíritos estão dizendo para a gente. E toda vez que passa essa questão aqui, eu volto lá, essa questão aqui, ela está na introdução do Livro dos Espíritos, no item 6. Se algum dia vocês tiverem assim, vai ter uma prova amanhã de Livro dos Espíritos, doutrina espírita. Viu, Luana? Valendo bombom. Né? Aí, são 10 questões. Não é sobre a vida de Kardec, não, sobre a doutrina espírita. Pega a introdução do Livro dos Espíritos, o item 6, que vocês vão tirar 7 tranquilamente. Cedo pegado ali, vai ser difícil tirar alguma coisa que não está ali, da introdução do item 6. E lá fala sobre essa questão do mundo corporal, do mundo primitivo. Caramba, não é esse mundo que a gente vive aqui encarnado. É o mundo espírita. É o mundo onde a gente não está encarnado. O mundo corporal poderia deixar de existir, ou 86, ou não ter jamais existido, sem alterar a essência do mundo espírita? A resposta dos espíritos é sim. Depois ele faz um complemento. Os espíritos são independentes. Poderiam viver sem, se não tivesse mundo corporal, nós poderíamos ficar sem encarnar e sem reencarnar. Está me olhando, né, Luana? Poderia, mas ia demorar mais, né? E todavia, a correlação entre eles é incessante, pois reagem incessantemente um sobre o outro. Aliás, no processo da criação dos mundos, da criação mesmo da vida material sobre os planetas, o elemento da vida, né, ele vem num determinado. Nós estudamos isso na evangelização semana passada, e vai de novo, a gente vai estar passando sobre isso. O elemento da vida, ele está. Deixa eu ver se eu acho aqui qual é a pergunta, acho que é 48. 45. O elemento da vida corporal, ou seja, nós estamos aqui falando, conversando, interagindo, porque estamos encarnados num determinado corpo. Esse corpo está animado, assim como os vegetais, a rosa que a gente se referiu há pouco, né? A vida bacteriana, protozoária, toda essa vida, qualquer elemento vivo, ele existe porque em algum momento o Criador assim determinou que um grupo de espíritos, no caso da Terra, os espíritos coordenados por Jesus, governador da Terra, ordenou, segundo as leis, né, que isso acontecesse. Mas onde estava essa vida, né? Ela não nasce do nada. A questão 45, Kardec pergunta aos espíritos, voltando lá um pouquinho na criação. Por que estou falando da criação? Para a gente ver a relação, a interação incessante dos mundos, da onde que ela começa. Onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? É 45. E a resposta: eles se achavam, por assim dizer, em estado fluídico, no espaço, no ambiente dos espíritos, mundo espiritual, ou em outros planetas, aguardando a criação da Terra para iniciar uma nova existência, um globo novo. Então, o elemento orgânico que vai dar origem à vida, né? Os organismos que vão
entrar nesse ciclo da vida, se aproveitar do ciclo da água, iniciar da água, ou em outros planetas pode ser outro ciclo, mas na Terra, no ciclo da água que dá origem, continuidade à vida, eles estavam no mundo dos espíritos ou em outro planeta, aguardando a criação para iniciar nova existência. Então existem mesmo, eles interagem. Então, se o mundo espírita é o mais importante, aquilo que Jesus está falando lá no Evangelho, que meu reino não é deste mundo, não é de um outro planeta que Jesus está se referindo. É o mundo dos espíritos. Entendeu, Rafael? Então a gente está procurando, os cientistas, tem vida em Saturno, tem vida em Urano, lá no Europa, na Lua, esqueci os nomes agora, tem 3 luas lá que tem grande possibilidade de ter vida lá, tem água. Aí, caramba, a vida verdadeira é a vida dos espíritos. É para a gente procurar, faz parte do processo, porque nós vamos ser co-criadores. Não pensemos nós, se nós vamos seguir igual a Jesus, nós vamos ter que ser capaz de fazer o que ele faz. E está no processo de criação dos mundos. Então, um dia a gente vai aprender isso. Mas o verdadeiro mundo é o mundo espiritual. Então, a gente tem que se acalmar quando as situações acontecem. Quando está com aquela dor de barriga terrível. Quando perde dinheiro. Quando perde oportunidade. A gente tem que olhar ali o que a gente, do ponto de vista material, porque ele está numa encarnação, pode fazer para amenizar, enfim. Mas ter noção de que a vida, aquilo não pode comprometer minha encarnação. Ah, fulaninho fez um mal para mim, enquanto eu não me vingar, não der no troco, na mesma moeda, né? Aquilo vai comprometer, vou ficar feliz, né? Materialmente. Fica mesmo, a gente é imperfeito. A felicidade dos espíritos, do ponto de vista dos encarnados, passa ali pela posse do material. Então, se eu tomar o material de alguém, eu vou ter uma felicidade momentânea, né? Posse do necessário. Se a gente, bonitinho como os espíritos disseram, mas nós podemos distorcer, posse do material. Ah, vou lá, vou tirar o carro do fulano, enfim. Mas aquilo ali certamente está comprometendo a minha vida espiritual. Então deixa. Tem que ter um pouco desse entendimento. E os espíritos estão dizendo que são independentes, reagem entre si. Não é também, a gente vai ver mais na frente também, livro dos espíritos, para a gente viver em vida de isolamento e achar, não, não é fácil. Por isso que está lá no Sermão do Monte, quem assiste a aula do Evangelho, de vez em quando eu falo isso. Porque foi uma coisa que eu só percebi aqui, na 3ª ou 4ª vez que li. Com Moisés, teve lá uma lição. Com Jesus, Jesus já fala assim no Sermão do Monte, ou da montanha. Ouviste o que foi dito pelos antigos, não matarás. Eu, porém, vos digo, não matarás, assim, amarás teu próximo, se disser raca, cuspir de lado, etc, etc. Aumentou a régua. E no Espiritismo vem isso aqui ainda, ó. Tu vai viver a encarnação, fazendo o exemplo de Jesus e sabendo que essa encarnação, ela vai continuar com individualidade no mundo espiritual. Nada do que você fizer de certo vai ser desconsiderado, isso é ótimo. É uma certeza que na época do Cristo era mais difícil de se passar, mas também, e os espíritos dão depoimentos disso, o livro Céu e Inferno está repleto desses exemplos. E a nossa convivência na vida espírita também confirma isso. Aquilo que a gente fizer de fora do que, se afastando da lei de Deus, também nós vamos levar para o mundo espírita, que é o que sobrevive a tudo. Rafaela, qual é o mundo que sobrevive a tudo? Corporal? Qual é o mais importante? O corporal ou o espiritual? Muito bem. Sobrevive a tudo? Sim, senhora, né? Então vamos lá. Ficou alguma dúvida, Giovanni? Então por que a gente fica tão aborrecido com as coisas, né? Impressionante isso. Né?
Porque se não ficasse, nós estaríamos aqui. Né? Muito bem, ó, tá vendo? A explicação que ele deu aqui, a gente fica, é o círculo vicioso. Enquanto eu me chateio com as coisas do mundo, eu fico aqui. Eu fico aqui porque eu me chateio com as coisas do mundo. Eu me chateio com as coisas do mundo porque eu fico aqui. Enquanto a gente não quebrar esse círculo vicioso, vou dar um exemplo que é da nossa vida de relação. Enquanto eu não parar de dar a respostinha precisa e perfeita para minha mãe, para meu pai, para meu irmão, para meu patrão, para meu vizinho, para o moço do ônibus, e pensar assim, tomara que esse irmão consiga, de verdade, fazer certo na manhã. Eu não vou libertar do ciclo. Quando eu libertar, a sensação é de perda material, no primeiro momento. Mas, estou saindo do círculo vicioso, né? Poxa, talvez a gente encontre um círculo virtuoso lá na frente. É o famoso eu estou no mundo, mas não sou do mundo. Isso, muito bem. Estou no mundo, mas não sou do mundo. Né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Né? Paulo, né? Acho que tem essas passagens, essas lições todas. Né? Poxa, é muito bom lembrar o caso do Santo Agostinho, que ele está convencido de que mundo espiritual, mas ele demora quase 15 anos para ele passar a conversão dele. No livro lá das Confissões do Santo Agostinho, mais ou menos com 18 anos, ele já está assim, caramba, a verdade é o mundo espiritual, mas isso aqui é bom pra caramba. Santo Agostinho tem um filho, já era ligado à vida monástica, teve um filho, chamado Adeodato, por isso que eu não esqueço o nome do Alex Deodato, do Alex que a gente fala, né, do menino que não, tem uma dificuldade com a voz lá. Mas ele com 33 anos, ele falou, opa, agora eu mudei, ele me encontrou lá, nós vamos encontrar o caminho, é uma história longa, não vou desviar, se não desvia muito, e aí quebrou o círculo vicioso, e se tornou, depois do Paulo, é quem mais contribuiu para a divulgação. E aí vou falar de cristianismo, sim, embora ele já tivesse ligado à igreja, né, pai da patrística, o Santo Agostinho, ele está desviando, mas ele está pregando o cristianismo ali, não fala nada, tanto que ele está aqui em várias mensagens, né, no Livro dos Espíritos. Citação. Eu não sabia que era 33, como isso é simbólico, né? Com 33 ele morreu para a carne e viveu para o espírito. Jesus também morreu para a carne e viveu para o espírito. A pessoa fala que é tudo coincidência. É só para complementar o que você está dizendo, que eu achei bem simbólico esse 33, que eu não sabia do Santo Agostinho, né? Que assim, realmente morrer da carne, né? Essa transformação espiritual, e com Jesus com 33, que foi real, né? Enfim. E assim, e passou por... mas é uma outra aula, mas é assim, bem legal estudar isso, porque eu comecei a correr atrás do Santo Agostinho, porque eu vi, caramba, 919, conhecerei, como é que você vai ser um homem de bem? Quando eu fizer, ouviste um sábio da antiguidade, conhece a ti mesmo. Aí depois, na sua pergunta, como você fazia? Como é que é o caminho? De manhã eu faço isso, faço aquilo, aquela resposta longa, que é uma receita de como a gente deve proceder para ser um homem de bem, que a gente vai ter dificuldade de fazer, é claro. É Santo Agostinho. Aí tu vai lá, no final do livro tem lá Penas e Gozos Futuros, importância do perdão. Aí quando tem aqueles trechos, porque é importante a gente ter a noção do perdão, senão a gente fica no mundo espiritual, não quer reencarnar, não reza, fica lá igual o André Luiz, lá 8 anos no umbral, sofrendo lá. São Luís e Santo Agostinho. Aí vai lá. Você vê que é um espírito que ele é relevante também na codificação espírita. Tem muitos outros anônimos, mas me chamou a atenção porque eu tinha isso na memória lá de antigo, lá que a Santa Mônica cortava um dobrado com Santo Agostinho, né? E assim vai. Então vamos avançar. Falta 87, né? Ficou claro isso, da importância da gente... é o mundo espírita que é o mais importante.
Furou o pneu do carro, não acabou o mundo, que o mundo espírita vai continuar. E aí a gente vai avançando isso para outras coisas mais importantes na vida, que não quer dizer que a gente vai desistir das coisas, não, é o contrário. Pô, preciso fazer isso aqui cada vez, me pediu 10, eu tomo 12, que é para eu andar mais rápido e ficar nesse mundo espírita o mais rápido possível. Vamos lá. E onde estão esses espíritos, né? 87, que eu pedi para o Giovanni ler, por favor. Questão 87. Os espíritos ocupam uma região determinada e circunscrita no espaço? Resposta. Os espíritos estão por toda parte. Povoam os espaços sem fim até o infinito. Estão constantemente ao vosso lado, os observam e atuam sobre vós, sem que o percebais, pois os espíritos são uma das potências da natureza e instrumentos de que Deus se serve para o cumprimento de seus desígnios providenciais. Porém, nem todos vão a toda parte, porquanto há regiões interditadas aos menos adiantados. Muito bem. Fala aí, Giovanni. Então, onde é que os espíritos estão? Estão aqui? Eu acho que eles ficam onde estão o tesouro deles. Muito onde bem. Eles se situam pelo sentimento, pela vontade, pelo pensamento. Isso aí, com as afinidades deles, né? Eles ficam onde estão os tesouros, as coisas que eles amam, mas também onde estão as suas sensações, né? Certamente aqui, entre nós, estamos aqui encarnados, mas tem os desencarnados também, né? Que a gente, de acordo com o nosso sentido, percebe mais ou menos, mas estão aqui ao nosso entorno. Em toda parte, povoam os espaços sem fim até o infinito. Essas respostas aqui dos espíritos, a gente acredita em um monte de respostas dos espíritos, né? Aí são os mesmos, mesmo grupo de espírito, mesmo grupo de médium, mesmo Kardec, mesmo... Aí assim, não, mas espera aí, não tem vida em outro planeta não. Não tem vida no espaço? Tem, só que é espírito com certeza, né? Estão constantemente ao vosso lado, vos observam e atuam sobre vós, sem que o percebais. Por quê? Pois os espíritos são potências da natureza, instrumento de Deus, de que Deus se serve para o cumprimento de seus desígnios providenciais. Então, de manhã, coisas simples. Não rezou de manhã. Perdeu a oportunidade de atrair para si companhia espiritual. Porque, como o Giovanni falou, então onde está o tesouro. Aí você está se sentindo, o espírito está, estão em toda parte. Nosso pensamento ele é contínuo, por isso a gente é espírito, né? Os animais não têm pensamento contínuo, eles não conseguem vir aqui dar aula. Eles conseguem, talvez consigam até ler, né? Mas isso é outro momento. Mas veja, a gente tem um pensamento contínuo, mas nosso pensamento não é o tempo todo as mil maravilhas, não. Se a gente voar aqui um pouquinho na aula, a gente já vai pensar, e nem tudo é as mil maravilhas, né? A gente tem problema nas sensações, nos vícios, não é tudo virtude. Então, aconteceu isso durante o meu dia. Impossível a gente não passar um dia inteiro não ter pensado alguma coisa fora das virtudes. Pensamos sim, mais ou menos. Então, não rezo para dormir, ficou ali aquela vibração. Como o Giovanni falou, vem um espírito lá que até gosta de mim. Meu amigo, desencarnou um tempo, me acompanhava, e, poxa, o Omar tem tal problema aqui no vício tal. Ele vai ficar ali perto de mim. Se eu rezar, e ele realmente falar, poxa, eu vou seguir o Omar, assim, vou assistir a aula com ele aqui. Aí ele vai, o Leon Denis tem uma passagem maravilhosa no Depois da Morte sobre a atuação dos espíritos sobre o mundo inferior. Se ele tem essa afinidade comigo, aí ele vem aqui e senta, por isso que entrou alguém assim, sempre entra com alguém no centro espírita. Ele sentou aqui, aí pela afinidade do vício, sentou aqui, vamos lá, qualquer vício, que você já tem até largado, mas está na tua... Aí tu está conversando assim, poxa, isso aí que o Omar falou é interessante, isso aí que a Luana falou, poxa, pensa, está acompanhando você, daqui a pouco ele é mais um foco de luz para te acompanhar. Aí é uma companhia que te faz bem, que está ao teu lado, sem que você percebais. De outra forma, a gente vai estar aqui, como estão em toda parte, também vamos atrair aqueles que estão aí na rua, né? Se a Terra é um planeta de provas e expiações, se a gente
se ela é um planeta de provas e expiações, onde ainda predomina o mal, não é exatamente assim, mas é para a gente, as coisas quando a gente consegue aproximar uma matemática simples, ajuda. Se a maioria, se predomina o mal, pelo menos a maioria, então se tem 10, 6 ainda estão imperfeitos pra caramba. Então, se eu não rezar, não procurar me afinizar, eu vou estar com essas companhias no entorno de mim. Todas as vezes a gente vê as questões do Livro dos Espíritos nos remetendo para a importância dos pensamentos e atos, da oração. Todo mundo rezou aqui hoje de manhã, né? Então olha como é importante, né? Vai no centro, está sem fazer nada, vai no centro espírita. Porque ali, no mínimo, você vai fazer uma prece. No mínimo, dormiu a aula inteira. O fulaninho sentou ali, dormiu a reunião toda. Na hora da prece ele estava acordado. Mas se dormir antes da prece também não dá, né? Mas até a prece ele estava, né? Muito bem. E aqui também no finalzinho, os espíritos falam que os espíritos não vão a toda parte. Então, há alguns lugares, por exemplo, por isso que funciona. Estou com uma dificuldade, estou muito perturbado, não vou no centro hoje não que eu vou atrapalhar. É ao contrário, esse é o dia que você tem que vir. Tu vai chegar aqui, vai fazer o maior esforço possível, tuas companhias vão ficar ali fora. Elas só vão entrar se a elas for permitido. Há regiões interditadas aos espíritos menos adiantados. Isso é mais complexo, mais à frente a gente vai aprofundar no Livro dos Espíritos. É importante que a gente revisite esses conceitos o tempo todo. Não adianta a gente chegar lá no final sabendo detalhe por detalhe de cada questão sem entender essas coisas macro, esse conceito mais importante. Vamos lá. 88. Vamos começar a forma e ubiquidade. Forma e ubiquidade dos espíritos, questão 88. Os espíritos têm uma forma determinada, limitada e constante? Aos vossos olhos, não. Aos nossos, sim. São, se quiserdes, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. Subpergunta A. Isso. Esta chama ou centelha tem uma cor qualquer? Para vós, ela varia do opaco ao brilho do rubi, conforme o espírito seja mais ou menos puro. Comumente, representam-se os gênios com uma chama ou uma estrela na fronte. É uma alegoria que lembra a natureza essencial dos espíritos. É colocada no topo da cabeça, porque aí está a sede da inteligência. Muito bem. Continua? E aí, Giovanni? Qual é a forma do espírito? Como é que você imagina? Você já viu a resposta dos espíritos aqui, né? Um clarão, uma centelha, mas como é que você concorda com os espíritos? Se nós abstrairmos do perispírito, realmente é o perispírito que dá uma forma determinada, dá semelhança, caracteres de encarnação passada, ou até da situação atual no mundo espiritual. É o que nós vemos, como você disse antes. Mas, se nós abstrairmos do perispírito, a princípio não teria uma forma, né? É o que ele coloca aqui. É o que eles dizem pra gente, né? Os espíritos dizem. Pode continuar. Bem, Peraí, vamos lá. Ele fala da variação do opaco ao brilho do rubi. Isso é muito interessante, né? Porque do opaco, quer dizer, sem luz. E o rubi, eu estava procurando aqui na internet para ver duas coisas. Primeiro eu vou perguntar de uma para ver se dá tempo de eu achar aqui o negócio do rubi, que é uma curiosidade muito interessante. Ubiquidade. O que é ubiquidade, Rafaela? Estava procurando ubiquidade no celular ou tu estava... Rubi? Então procura o rubi para mim aí. Ubiquidade, Raquel. Mônica. Luana. Andressa. Ubiquidade. Ubiquidade, eu estava procurando aqui, vem do latim, né? Então, é uma palavra que ela não tem um sinônimo, assim, né? Vem do latim direto. Capacidade de estar em vários lugares ao mesmo tempo. Igual a nossa mãe, que sabe tudo que a gente está fazendo. Não é isso, né? Ela está no pensamento, né? Acho que fulano está chegando aí, daqui a pouco mete a chave na porta. Onde tu estava? Eu não estava ali. Não. Então,
Não é isso, mas é uma forma alegórica de a gente começar a compreender. Ubiquidade, o espírito, ele pode, quanto mais ele como se ele tivesse a capacidade de se expandir e perceber. A gente pode fazer uma alegoria no nosso pensamento. Quanto mais eu me elevo, o meu raio, meu campo de visão é maior. Então, ubiquidade é a capacidade de estar em vários lugares ao mesmo tempo. Não quer dizer que a Luana está aqui e está ali, com aquele mesmo corpo. O Eurípides Barçanufo tem situações em que ele... como é que é o nome desse fenômeno? Me fugiu agora. Bicorporeidade. Ele apagava ali, entrava em transe em determinado lugar e aparecia em outro. No Livro dos Médiuns tem lá a passagem do Santo Antônio de Pádua. Também outro caso, se estudar esse negócio do Santo Antônio de Pádua. Porque, vamos falar da ubiquidade, depois a gente entra no Rubico, eu vou lembrar. Esse negócio no Livro dos Médiuns do Santo Antônio de Pádua é muito mais impressionante do que o próprio Kardec relata, porque ele não sai do corpo. Então, Santo Antônio de Pádua está lá igual o Eurípides. Porque o Santo Antônio de Pádua, ele sai da cidade dele, onde ele estava pregando, que eu não vou lembrar onde é, mas ele vai até aonde estava o pai, né? Ele vai lá e salva o pai do... É um negócio terrível, porque não é ele foi lá, não. O pai foi preso, porque nos terrenos do pai dele foi feita uma denúncia anônima que tinha um corpo de uma pessoa morta lá na terra. Foram lá, tinha mesmo. Alguns criminosos assassinaram uma determinada pessoa da cidade e enterraram na propriedade do pai do Santo Antônio de Pádua. E aí, caramba, vai escapar de um crime desse? Por mais que ele fale, então ele estava lá, e aí o Santo Antônio de Pádua ele faz esse fenômeno, vai no tribunal, faz a defesa do pai, ele é absolvido. Então isso é completamente documentado, por isso que ele foi beatificado pela igreja muito rápido, né? Ele é absolvido, olha só, sabe como? Como ele tinha essa possibilidade mediúnica, ele vai lá e dá o relato e interfere. Dentro do tribunal estavam as pessoas que estavam relacionadas com o crime. E aí ele faz a pessoa se apresentar. E aí é assim, prova cabal, não foi ele, não foi meu pai, porque foi ele. Ele faz a defesa e depois traz lá, ele resolve o caso. Então não foi, o Kardec ele tinha muito esse cuidado. Se você bota isso no Livro dos Médiuns, você vai trazer a coisa para um relato ali do sensacional, né? Mas não é. Ali ele quis colocar do fenômeno mediúnico, estava num lugar, apareceu no outro e foi documentado. Mas a circunstância é muito ampla. Ele não vai lá dar um tchauzinho, olha, seu juiz, eu sou padre, meu pai é bom, porque ele era uma pessoa boa, né? Não, teve uma defesa, foi um evento aquilo. Então, ubiquidade não é isso é a bicorporeidade. Tá? A ubiquidade se refere mais ao Jesus. Jesus sabe tudo que a gente está pensando quando nos conhece. Jesus não conhece pelo nome, conhece, porque o nível de evolução dele consegue capturar os nossos sentimentos e pensamentos. Deus, mais ainda. Então não é isso que nós falamos mais, está ligado à questão da bicorporeidade, a ubiquidade ao espírito. Nós encarnados não vamos ter essa ubiquidade. A gente vai ter um fenômeno mediúnico. O espírito, ubiquidade. Seria como se alguém aqui fizesse uma prece no Japão, fizesse uma prece a Jesus e ele estaria captando ao mesmo tempo. Se tivesse dois lugares. É isso aí. Está ligado a nós, né? Olha a importância da gente treinar. O segredo aqui para a gente. A prece não é para Jesus, não é para Deus, não. É para nós. A gente é que não acredita. Quando você vai treinando, é para mim, para mim. Porque Jesus não precisa da minha prece, nem Deus. Quem precisa sou eu para começar a acreditar.
Porque está tudo aqui, gente. Livro dos Espíritos, Evangelho, Novo Testamento, Bíblia, blá, 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 tudo escrito ali. Que os Espíritos continuam, que vai na frente preparar um lugar, que Deus é nosso Pai, Criador. A gente aqui ainda não acredita. Então, treinar a oração é importante, mas também não pode caminhar pela linha, sempre procurando o menor caminho, né? Vou decorar umas preces aqui e vou fazer. Não, tem que ser uma prece sentido, um arrobo da alma. Pedir, louvar e agradecer. Tem no Livro dos Espíritos, na lei de adoração. Vamos avançar. E o rubi? Viu o rubi para mim, Rafaela? Viu mesmo? Porque ele tem um brilho. O diamante é um metal, é uma pedra mais preciosa, mas o rubi é a mais luminosa. Quase certeza que é isso. Tu viu isso? Não? Não viu, não? Vamos ficar devendo, Rafaela, semana que vem. Tá aí? Ah, tu pegou a foto, né? Na escala das pedras preciosas, o diamante é mais valioso porque ele é mais raro, pela questão ele é formado uma condição de pressão e temperatura muito mais rara. E ele é o mais resistente, ele risca, ele não é riscado, né? Tanto que na medicina era usado o diamante, não era? Como lâmina, não, né? Diamante. Então ele é precioso. Agora, o rubi é menos precioso, porque é menos raro, é mais comum do que o diamante, pouco mais comum, mas ele é o mais brilhoso, mais que a esmeralda. Então, vamos lá. Os espíritos levam algum tempo para percorrer o espaço? Questão 89. Sim, porém rápido como o pensamento. O pensamento não é a própria alma que se transporta? Quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está, visto que é a alma quem pensa. O pensamento é um atributo. O espírito é o pensamento, Rafaela? Ele é o quê? Um atributo. Muito bem. E a velocidade do pensamento é a velocidade da luz? Luana? A luz é 300 mil? Muito bem. Então o pensamento, ele é mais rápido ou mais lento que a velocidade da luz? A expansão do universo é mais rápida que a velocidade da luz. O pensamento de Deus, dos Espíritos, coordena essa expansão. Por isso que você não capta a expansão. O pensamento é mais rápido que a velocidade da luz. Só que eu não sei que velocidade é essa. Mas o Espírito disse aqui, rápido como o pensamento. Então, se o pensamento é mais rápido, os espíritos se locomovem mais rápido ainda. Não é ubiquidade, se locomove, se move para percorrer o espaço. Jesus é ubiquidade, ele pode estar aqui e ali percebendo tudo. Nós estamos aqui concentrados aqui nesse lugar e vamos dar o exemplo do André Luiz lá no filme para a gente ter uma noção, não é essa a mesma velocidade. Lembra, o André Luiz trabalhou, pediu para visitar a família porque ele precisava ver a mulher que devia estar sofrendo muito, a filha que estava lembrando. Quando ele chega lá, a mulher já esqueceu, não esqueceu não, né, até, mas casou com outro, levando a vida. Aí ele chega lá, crente que vai estar lá, a família toda vai percebê-lo, todo feliz. Quando ele vê lá a situação, a mulher, né, ele tem que ficar com raiva lá do argentino, lá do espanhol lá, que estava casado com a mulher. Ele fica até doente. No átimo, ele está de volta no umbral, nas regiões umbralinas. E é assim, nós mesmos, nosso pensamento é assim mesmo. Estou feliz da vida, vem uma notícia. Então, o pensamento, ele é rápido, o espírito percorre o espaço mais rápido ainda. E o pensamento não é o espírito, não é a alma. O pensamento é um atributo. Caramba, a gente é mais que o nosso pensamento, hein? Vamos lá. Questão 90. O espírito que se transporta de um lugar para o outro tem consciência da distância que percorre e dos espaços que atravessa?
ou é subitamente transportado ao lugar onde quer ir? Resposta: as duas coisas. O espírito pode muito bem, se o quiser, dar-se conta da distância que atravessa, mas também essa distância pode apagar-se completamente. Isso depende de sua vontade ou ainda de sua natureza mais ou menos depurada. Vai depender da evolução do espírito, né? Quanto mais elevado, mais ele tem permissão para ir a mais lugares pela depuração. Não é pela inteligência. Depuração. É inteligência e a questão da moralidade também. Quanto mais puro. Alguma coisa, João? Não estou pensando se um espírito puro, ele teria uma velocidade de pensamento, ela seria a mesma, independente da pureza. E aqui também parece que ele não sei se ele em algum momento, eu estava revendo aqui, mas eu não... E outra coisa, assim, depende de sua vontade, quer dizer, pela vontade do espírito, ele pode apreender mais a realidade à sua volta ou não, né? Então vamos lá, você falou da questão do espírito puro. Vamos ver se o espírito puro, lá no 113, se tem alguma referência lá no espírito puro, se ele teria essa locomoção, ou se ele maior, teria, né? ou se ele, lá na questão 113, 112 e 113, né? Características gerais, lá na frente a gente vai estudar mais ele de novo. Nenhuma influência da matéria, superioridade intelectual e moral absoluta com relação ao espírito de outras ordens. E aí vem lá algumas características. Vamos passar os olhos aqui rapidinho para ver se a gente não precisa ler tudo. Vamos lá. Percorreram todos os degraus da escala, se despojaram das impurezas da matéria. Tendo atingido a soma de perfeição de que é suscetível a criatura, não tem mais que sofrer provas nem expiações. Não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, para ele é a vida eterna que realizam no seio de Deus. Gozam de uma felicidade inalterável porque não estão sujeitos às necessidades da vida material. Mas essa não é absolutamente de uma ociosidade monótona. Eles são os mensageiros e ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Comandam todos os espíritos que lhes são inferiores, ajudam-nos a se aperfeiçoar e designam sua missão. Assistir aos homens no seu desespero, concitá-los ao bem ou à expiação das faltas que os afastam da felicidade suprema, constitui para ele uma suave ocupação. São designados arcanjos, anjos, serafins. Os homens podem entrar em comunicação com eles, mas seria muito presunçoso aqueles que pretendessem ter constantemente as suas ordens. Então aqui não tem uma relação de que eles se transportam ou não. E pelo pensamento, eles têm contato, são mensageiros e ministros de Deus, têm contato conosco, estão trabalhando em torno de nós, são mensageiros e ministros de Deus, cujas ordens executam, comandam os espíritos, não tem uma... eles poderiam se deslocar, sim, né? Mas também vão fazer muita coisa por poder tão elevados que o raio, né, de ação do pensamento deles, da irradiação deles, está sobre nós, né? Nosso anjo da guarda, por exemplo, ele não é um anjo da guarda só nosso, ele não é nem um espírito puro, é um espírito superior. Depende da sua vontade e da sua natureza mais ou menos depurada. Vamos lá para 91. E a matéria? A matéria opõe obstáculos ao espírito? Não. Eles penetram em tudo. O ar, a terra, as águas, até o fogo lhes são igualmente acessíveis. Vamos lá. Então, penetram em tudo. Ar, terra, até fogo. Então, não adianta se trancar no quarto com medo de espírito. Questão 92. 92, vamos lá. Os espíritos têm o dom da ubiquidade. Em outras palavras, o mesmo espírito pode dividir-se ou existir em vários pontos ao mesmo tempo. Vou explicar bem. Não pode haver divisão do mesmo espírito. Porém, cada um é um centro que irradia para diferentes lados. E é por isso que parece estar em vários lugares ao mesmo tempo. Vês o Sol? Ele é apenas um,
e, entretanto, irradia em todos os sentidos e emite os seus raios até bem distante. Apesar disso, ele não se divide. Subpergunta A. Todos os espíritos irradiam com a mesma potência? Falta muito para isso. Isto depende do grau de pureza em que se encontrem. Cada espírito é uma unidade indivisível, mas cada um deles pode estender seu pensamento para diversos lados, sem que para isso se divida. É apenas nesse sentido que se deve entender o tom da ubiquidade atribuído aos espíritos. Assim como uma centelha projeta ao longe sua claridade e pode ser percebida de todos os pontos do horizonte. Ou ainda, como o homem que, sem mudar de lugar e sem se fracionar, pode transmitir ordens, sinais e movimento a diferentes pontos. Isso aí. Então, vamos voltar aqui nessas 4 perguntas, porque acho que a questão 90, quando a gente falou assim, o espírito se transporta de um lugar para o outro, tem consciência da distância que percorre, dos espaços que atravessa, ou é subitamente transportado ao lugar onde quer ir? A gente pegou o exemplo do espírito puro, vamos deixar ele aqui. Mas essa pergunta se aplica bem também à questão, principalmente nos trabalhos que a gente tem a gente teve isso claro, nos trabalhos da desobsessão, do atendimento espiritual. Tem espíritos que eles aparecem e nem se perguntam do trajeto que percorreram. Tem evocação do determinado endereço, o espírito aparece, ele não... Tem outros que relatam a dificuldade do trajeto. Vi contra a vontade, fui amarrado. Né? Vai depender da depuração e do entendimento deles. E aí a gente vai avançando. Conforme o espírito é mais depurado, mais rápido é esse trajeto. Vamos fazer ou você vai andando, ou você vai, ou você vai de carro, ou você vai assim, levitando. E assim vai. Conforme mais depurado o espírito vai, mais rápido ele está se colocando nos lugares, quase imediatamente. Estou falando de transportar, né? Tem a ubiquidade, que ele não precisa também. Dependendo de onde ele esteja, ele está captando tudo ao mesmo tempo. Como um sol, que essa resposta da questão 92 vai esclarecer para fechar esse conceito. Ele está num lugar mais depurado, mais evoluído, irradiando para todos os lugares. Então ele não precisa o deslocamento, ele já está em vários lugares ao mesmo tempo. Agora, quando você tem a necessidade de se deslocar, quanto mais depurado, menos sofrido, menos lento, mais rápido esse deslocamento. Certo? Na obra de André Luiz tem vários relatos sobre isso. No livro Voltei, é muito marcante lá a passagem do Frederico Figner, quando ele é resgatado. Ele estava lá com muita dificuldade, ele sofre muito para atravessar as zonas de sofrimento que estão ao redor de onde ele foi resgatado. Então, tem outros espíritos que são carregados, enfim. Conforme os espíritos, quanto mais denso está o pensamento dele, mais pesado ele fica. E aí é pesado nessa parte perispírito, pensamento não elevado. É como se uma criança que está fazendo malcriação, ela tem mais dificuldade de perceber. Quanto mais depurado, mais fácil ele vai. Quanto mais a gente faz as coisas entendendo o que está fazendo de boa vontade, mais rápido acontece. Em outras palavras, o pensamento de um espírito mais elevado é mais rápido. Sim, então, quanto mais elevado, mais ele se desloca. Aqui a gente não estava falando bem do pensamento, né? É a gente sendo transportado de um lugar para o outro. Quanto mais depurado o espírito é, menos ele tem essa dificuldade com o transporte. Até porque o próprio pensamento dele vai fazer com que ele chegue lá mais rápido, né? Vai ter aí não é que a parte do pensamento vai confundir com a ubiquidade mesmo. Você está mais elevado, você está captando tudo aqui. Aqui está falando bem o espírito se transporta de um lugar para o outro, tem consciência da distância que percorre, dos espaços que atravessa, ou é subitamente transportado? Aqui está falando bem do deslocamento.
Nós mais densos, se terminamos aqui, vamos supor que a gente já desencarnou e não sabe. Tem 2 encarnados aqui fazendo, ele está aqui do lado pensando que terminou. Vamos para nosso lar de novo, vamos pensar numa outra colônia. Aí a gente ainda está muito, vai ter que vir alguém trazer com a gente, vai ter que vir aqui um espírito mais elevado para nos levar. E se a gente estiver já mais depurado, viemos aqui fazer o trabalho no mundo material e vamos voltar com as nossas próprias pernas. Sozinho. É nesse conceito do deslocamento, que eu dei como eu falei um pouco no espírito puro, é forma e ubiquidade. Tanto que depois ele vai falar da matéria opondo obstáculo. A matéria não opõe obstáculo, o espírito só não atravessa se ele não quiser. Tanto é, né, aquele filme Ghost, naquela cena do espírito que se matou no metrô, né, suicidou, que ele consegue lá atacar a chapinha. Quando chegar nessa época aqui, nós vamos botar esse vídeo lá nas aulas. Tem espírito que pega, isso aí, bem falado, que fica enquanto você não abre a porta, ele não sai, porque ele está numa forma mais densa, e o pensamento dele está aqui, não morri não, tô aqui. E nem quando a porta está fechada ele entra. Será? Pode ser, mas não deveria, né? Então, em algum momento esse espírito até vou entrar, não adianta trancar a porta não. Vou entrar. Vou arrombar. Vamos terminar. Terminamos, né? Terminamos. Então, para a próxima aula, a gente começa o perispírito, na 93. Né? Semana que vem deve ser o Newton novamente. Vou botar lá no Evangelho. Mas foi muito bom. Ficou alguma dúvida para a gente poder rezar? Rafaela, o Rubi. Gostou do Rubi? É muito interessante essa questão. É o brilho. Você vê que, olha só, gente, isso nessa época não deveria ser uma coisa comum, nem medição disso não deveria ter, não deve ter, para você comprovar, né? Claro que muito brilhoso, mas qual que é mais? É esmeralda, o brilhante, é o diamante, né? Então vamos lá, vamos fazer a prece, Giovanni, por favor. Falar do amor aí dessa vez, hein? Senhor Jesus, caríssima falange de altivo Panfiro, agradecemos o imenso amor, o imenso carinho, o imenso afeto que nos envolve em todos os momentos. Agradecemos profundamente a dedicação ao cuidado que tem para conosco. Obrigado a todos eles. Obrigado pelos momentos que tivemos aqui juntos, pela partilha de conhecimentos, pelas dúvidas, por todas as opiniões, por todas as solicitações, por todas as indagações. Obrigado. Nessa casa de amor, nós agradecemos o encontro do conhecimento com o coração, da mente, do espírito. Obrigado. Que seja em nome do amor de Deus, do nosso amor, do amor que nos une a todos, que agradecemos e pedimos que seja encerrado a live de hoje em torno do Livro dos Espíritos. Obrigado, graças a Deus. Graças a Deus.